E você sabia que o pudim de leite é uma receita que foi criada em meados de 1700 dentro dos conventos portugueses? E, portanto, como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, essa receita é uma herança dos nossos colonizadores. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E na época que essa receita foi criada, o pudim de leite era realmente um pudim de leite. Somente lá para meados de 1860, quando o leite condensado surgiu, aí sim essa receita ganhou variações quase que infinitas e hoje em dia é possível fazer pudim de tudo quanto é sabor. E portanto hoje eu vou te ensinar uma das variações dessa receita de pudim, que vai ser o pudim de leite ninho com Nutella. É uma receita super fácil de fazer e deliciosa. E esse pudim de leite ninho, diferente do pudim de leite tradicional, não vai receber ovos e nem vai ao forno. Mas por isso mesmo nós vamos ter que usar gelatina. Então eu tenho aqui 60 ml de água que eu vou dissolver 12 gramas de gelatina. Então a maneira correta de dissolver a gelatina é em água fria. Mistura aqui, vai mexendo para ter certeza que a gelatina fique bem hidratada. Olha, dá para ver que não ficou nenhum pozinho sem hidratar, porque se isso acontecer, este pozinho na verdade fica duro depois e ele não dissolve. Então deixa aqui um pouquinho e depois de mais ou menos 2 minutos, você pode colocar no micro-ondas por no máximo 20 segundos e não pode ser mais do que isso, porque se você superaquecer a gelatina, ela perde poder de gelificação e aí ela deixa de funcionar corretamente. Então nunca esquente demais a gelatina, seja no fogo ou seja no micro-ondas. Gelatina derretida e 20 segundos foi suficiente para que ela voltasse a ficar líquida. Então agora eu também vou derreter 50 gramas de manteiga. Manteiga derretida, também foi uns 20 segundos de micro-ondas foi o suficiente, porque ela não estava gelada. Deixa aqui. E agora nós vamos colocar no liquidificador 600 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite, e este creme de leite é o de caixinha e tem que ser de 20% de gordura. Lembra que o de 17% é, na verdade, leite engrossado quimicamente, portanto ele não tem o teor de gordura adequado para ser usado em receitas de confeitaria. Então, se você não encontrar creme de leite de caixinha com 20% de gordura, o de lata, hoje em dia, tem 20%. A única diferença é que você vai ter que retirar o soro. Na verdade, em qualquer receita que você use o creme de leite de lata, você sempre tem que eliminar o soro, a menos que a receita diga o contrário. Já pode adicionar aqui a manteiga derretida, a gelatina e, por último, 160 gramas de leite ninho. Agora você vai bater muito bem por no mínimo 1 minuto para poder incorporar todos os ingredientes. Pronto? E agora o pudim está pronto. E agora eu tenho aqui uma forma de silicone, dessas de furo no meio, de 21 centímetros que eu untei com desmoldante. Mas se você não tem uma forma dessa de silicone, não tem problema, você pode usar a sua forma de alumínio normalmente. E vai continuar untando ou com um desmoldante ou com um pouco de óleo para facilitar depois na hora de desenformar. Então despeja aqui o pudim.
E agora ele vai para a geladeira e precisa ficar de 4 a 6 horas pelo menos para poder firmar e só então você vai poder desenformar. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, pois ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nesse botão você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. E lembrando que todos esses benefícios somente quem for membro assinante vai ter acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo, se eu estiver dando aula eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando e quando possível eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E o pudim ficou pronto. Algumas horas de geladeira, olha, a gente já percebe que ele já está firme o suficiente para desenformar. Só que para ajudar nesse processo, é bom mergulhar a assadeira numa água quente, morna na verdade, que isso facilita o processo. Mesmo que você use uma assadeira de alumínio, de vidro, não importa, tá? Para facilitar na hora de desenformar, colocar um pouquinho de água morna, eu já tenho um pouco de água fria, só para ter certeza que não esteja quente demais. Acho que já é o suficiente. Coloca aqui. Porque aquecendo um pouquinho ele solta mais fácil. Deixa por aproximadamente 1 minuto, que é o suficiente. E como é uma forma de silicone, já fica fácil de ver que ele já soltou, olha. Então já posso tirar daqui e desenformar. Então bora desenformar essa criança. Hora da verdade, vamos lá. Segura aqui. Opa! E pronto. Ele desenformou meio tortinho no prato, mas tá bom. O importante é ter desenformado. Agora é hora de preparar a calda de Nutella. Agora é a hora que os apaixonados por Nutella piram. Eu tenho aqui 200 gramas de Nutella. E para que esse pudim também não fique doce demais, porque nós temos leite condensado, leite ninho, eu vou acrescentar 100 gramas de creme de leite, o de caixinha, 20% gordura, ou pode ser também o de lata, que tem o mesmo percentual. Então mistura aqui os dois e incorpora até ficar homogêneo. Para ficar mais fácil até de dissolver a Nutella, pode colocar no micro-ondas por uns 30 segundos. Mas não mais do que isso, não é para ferver, tá? Olha, só um pouquinho no micro-ondas já deixou ele um pouquinho mais maleável e mais fácil de misturar. Mexe bem até que fique homogêneo assim. Olha, ele ficou bem mais fluido. E o creme de leite não tira o sabor da Nutella. Só deixa ela um pouco menos doce e mais fluida assim, para realmente ser uma calda. Que agora é só jogar por cima do pudim. Agora é só despejar. Nossa Senhora, olha que delícia! Meu Pai amado.
E agora chegou a hora da sessão tortura, que eu vou provar essa delícia e vocês vão morrer de babar. Ai, meu Deus, olha isso. Vamos aqui. Ui, super cremoso. Pedação. Olha. Eu vou até tirar isso aqui da frente, para vocês terem visão exclusiva desse pudim de leite ninho com Nutella. Ai, que vida difícil. Ó, ó, ó. Minha Virgem Santa. Vocês estão perdidos. A verdade é essa. Quem adora leite ninho, ele tá com um sabor sensacional, e os loucos por Nutella vão surtar. É uma combinação sensacional. Olha, sensacional. E apesar do leite condensado, leite ninho, o creme de leite nas duas ocasiões, tanto no pudim como na Nutella, quebrou um pouco do doce. Então não ficou aquela coisa melada, ficou doce, mas não exageradamente. E aqui vai a minha sugestão. Se você quiser fazer esse pudim para vender, ao invés de colocar numa assadeira de pudim assim, despeja direto nessas embalagens plásticas, tipo copinho que já tem tampa, porque aí você já deixa ali, já entrega direto para o cliente, não precisa desenformar, não precisa fazer nada. E é uma receita relativamente barata, então de repente pode ser uma boa ideia para você conseguir uma renda extra. Ele tem uma durabilidade de até uns 5 dias refrigerado e não ficaria a mesma coisa no congelamento, tá? Então não aconselho congelar. E se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da receita, do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembre sempre de verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali sou eu quem deixo a maior parte das perguntas já respondidas, então pode ser que a sua dúvida já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima. E eu vou ficar aqui, nesse sofrimento. Pudim de leite ninho com Nutella.